Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo de sucesso para o seu negócio. Essa que é uma parceria entre Cindy Lojas Porto Alegre, Conectar Hub, Comunicando e Andando e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Nando do Comunicando e Andando e hoje eu tô com um baita parceiro. Bem-vindo, Victor. Valeu, Nando. Eu sou o Victor, assessor de Relações Governamentais aqui do Cindy Lojas Porto Alegre. E a gente vai começar essa caminhada, mais uma websérie do Varejo em Movimento, agora falando das eleições de 2024, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Promete esses nossos episódios, né? Os próximos 4 e o de hoje, a nossa abertura dessa grande websérie, para dar a voz a quem precisa olhar por nós também, né? Exatamente, Nando. A websérie ela promete muito porque a gente vai estar entrevistando os 4 principais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e o objetivo é justamente trazer isso, a visão do varejo, o que o varejo precisa ser atendido. Perfeito. E na abertura não podia ser ninguém diferente. Ela, né? Giane Guerra, jornalista do Grupo RBS, uma referência aí do nosso varejo e da comunicação, pensando nos varejistas e na comunidade como um todo. Giane, muito obrigado por topar essa abertura da nossa websérie e é um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada, Nando. Obrigada pela referência. Obrigada, Victor. Trabalhando bastante esse ano, então. Muito. Né? Demais. Bom, só para começar a esclarecer que eu não sou candidata a prefeita. Mas tá aí para ouvir histórias também, né, deles. Certamente. E questioná-los. E cobrá-los. É o mais importante. Isso é importante, né? Cobrar. A gente ouvir aquilo que vai ser prometido agora, nessa etapa que está se iniciando e tem alguns meses aí até a eleição, e depois, aquele que realmente for o vencedor, a gente saber o que ele prometeu para que a gente siga cobrando pelos próximos 4 anos. É isso, né? Perfeito. Então vamos lá, a ideia é que a gente debata alguns temas bem focados no varejo e acompanho as tuas colunas, enfim, todos aqueles comentários, e a gente não poderia começar diferente sem ser a economia. Como que tu está enxergando a economia dentro aqui do nosso estado de Porto Alegre? Vamos ser bem específico, que é para isso que a gente conversa, né? O Cindy Lojas Porto Alegre. Como que tu está vendo a economia, principalmente depois da catástrofe que a gente teve? Depois a gente entra um pouco nesse assunto. Mas queria uma visão tua sobre a economia e o varejo como um todo nesse momento. Bom, a gente teve essa enchente, mas é uma enchente que aconteceu logo depois de uma pandemia, né? Uhum. Ou seja, está agitada a coisa, né? Parece longe, mas não é, né? Está agitada a coisa. E não vi em nenhum dos dois momentos aquela coisa de terra arrasada, né? Uhum. Até eu cuido um pouco para usar as palavras, né? Tá, um caos, assim, mas o que seria, o que nós vamos falar se viermos a viver o caos mesmo, né? Porque tudo bem, foi horrível, né, essa região aqui, vamos falar sobre essa região, vamos falar sobre o 4º distrito, foi horrível para essas regiões, mas nós tivemos outras regiões que não foram afetadas, então, assim, a cidade não foi toda a cidade. Uhum. O Rio Grande do Sul também, né, tanto no ano passado quanto neste ano também. Na pandemia também se falou que poderia ser, ia acabar, né, a economia ia acabar, mas não acabou, né, a gente achou formas, nós fomos resilientes, achamos formas de contornar isso. Tem gente que vai bem, é fato, né? Ninguém gosta de dizer, estou vendendo horrores, porque eu tenho um produto aqui que o pessoal sempre precisa quando a cidade inunda, né? As pessoas não gostam de dizer, os lojistas não gostam de dizer, mas é fato. E é importante a gente colocar isso, e eu faço questão de colocar no noticiário. Não comemoro, óbvio, né? Nem eu, nem os lojistas, mas é importante dizer por quê. Porque o cara que está procurando emprego precisa saber onde é que está bem agora, né? O cara que presta um serviço, ele precisa saber onde é que está bem para oferecer o serviço dele. Uhum. Então, a gente entender como é que esses fatos movimentam a economia, né? Eles movimentam também. Mas, claro, a gente temos que refletir. Tu provoca um empobrecimento geral da população. O comportamento setorial, né? O comportamento do varejo não é homogêneo. O ideal seria todo mundo indo bem, aquela velocidade de cruzeiro, né? Uhum. De boa. Não é. E assim, crise é uma atrás da outra, cada hora tem uma, né? Eu digo assim, se eu fosse contar todas as vezes que eu disse a crise nas minhas notícias, e quantas vezes essas crises se referiram a coisas que são diferentes de uma das outras. Eu lembro como, para mim, foi difícil fazer a cobertura da crise, da grande recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. Foi um período muito difícil de entrevistar gente fechando a empresa toda hora, demitindo gente sendo demitida toda hora. E ainda não senti aquela pressão que eu senti daquela vez, porque aquela vez foi super longa, sabe?
A pandemia foi longa também. A enchente foi impactante, assim, no primeiro momento, mas depois já se buscou outras alternativas. A onda de solidariedade, não sei se vocês sentiram isso, mas eu também senti como dando uma amenizada no impacto ruim. A gente enxergou uma coisa boa, né? Eu estava fazendo uma nota da Ambev, enfim, maior cervejaria do país, doando 40 toneladas de malte para microcervejarias aqui do estado, concorrentes dela. É bom para o marketing dela, é bom, mas azar, está fazendo a doação, entendeu? Ela também parou a fábrica dela em Viamão, que não tinha sido atingida, né? A cidade saiu ilesa, parou para envasar água potável. Né? Ela podia continuar produzindo cerveja ali, fazendo estoque, né? Mas ela, né, são decisões que foram tomadas. E eu dei esse exemplo porque eu estava redigindo essa nota antes de vir para cá, tá? Mas eu escrevi horrores. Empresas empresários... Eu estava escrevendo um texto esses dias, gurias, que eu comecei falando assim... Era um texto para contar sobre a minha experiência da enchente de um livro que vai ser feito pelo pessoal da RBS. E eu dizia... Eu abri com uma aspas que era assim... Eu tenho que cuidar de 4 famílias. Ou 5, ou 10, ou 40, ou 500, ou mais de 1.000. Eu ouvi isso de vários empresários, sabe? Que era aquela manifestação deles de que eu não tenho só que cuidar do subsolo, ou do estacionamento, ou da máquina da minha empresa. Eu tenho que cuidar de famílias. Ele não falou, eu tenho que cuidar dos meus funcionários. Eles falavam, eu tenho que cuidar das famílias. Né? Eu tenho que cuidar deste número X de famílias. Isso, eu tive outra visão, tá? Fora da visão dos números, né? Do lucro, do prejuízo, né? Da venda não feita, da venda feita. Foi um outro olhar, assim, interessante de observar. Então, esse prejuízo das famílias não aparece nesses números, né? Não aparece nesses números diretamente, ele não aparece no balanço financeiro de uma empresa. Ele vai aparecer indiretamente no empobrecimento de uma cidade, de uma sociedade, numa venda menor. Essa é uma preocupação, tá, Nando? Essa é uma preocupação que eu tenho. Que teve na pandemia, a segunda onda é o comerciante lá, o consumidor, não ter dinheiro para seguir comprando, né? É um pensamento, e assim, uma organização mais estrutural do que vai se fazer, né? E a gente pode detalhar um pouco mais isso, né? E nisso a gente precisa que os prefeitos entrem, né? Que os governantes, governador, né? Governo do estado, governo federal entrem nessa planejamento de longo prazo. Porque esse planejamento de longo prazo ele é impulsionado pela iniciativa privada, mas quem tem que estruturá-lo é o poder público. A iniciativa privada pode dar o pontapé, pode pressionar, pode ajudar a pegar junto, pode cobrar, mas é o poder público que tem que fazer essa estruturação, na minha opinião, tá? Tá. Porque ali é o poder público que nem sempre faz, poucas vezes faz, talvez, mas é ele que tem que ter a visão do todo. A engrenagem como um todo. Né? Que não tem que olhar o interesse de determinados grupos, ele tem que ter a visão do todo. E é olhando o todo que a gente consegue avançar como sociedade, como país, e a gente não avança porque isso não é feito, tá? E assim, as Olimpíadas para mim são um exemplo disso, né? Pode ser até meio polêmico, mas eu digo, a gente vai lá e comemora como as Olimpíadas como sendo um momento de suspiro nosso, assim, né? Conseguimos um destaque apesar de tudo que vivemos. Só que para muitos países, né, desenvolvidos, né, não que a gente não seja desenvolvido, esse termo é um pouco ruim, mas assim, países mais ricos, para esses países a Olimpíada é uma consequência de algo que eles já praticam. Tá? Concordo, é um reflexo de algo que eles já praticam. E, Jane, tu está trazendo uma questão, né, agora tu usou o exemplo das Olimpíadas, de um resultado, né, que seria o ideal que a gente observasse não como esse suspiro, mas realmente como um resultado de um processo mais longo. Pensando no momento que a gente está passando agora, né, que estamos discutindo eleições, propostas e tudo mais, qual é que é o primeiro passo que tu consideras, assim, para quem chegar na prefeitura e também na Câmara de Vereadores, que a gente sabe muitas vezes que o mais importante até do que quem está na prefeitura é quem está na Câmara. Essa sequência longa, né? Exatamente, assim, qual é que é o primeiro passo que essa pessoa tem que olhar para a cidade de Porto Alegre para a gente trazer, que eu acho que assim, é essencial também, que é confiança. De dizer, olha, ok, você está me dizendo que a estrutura tem que ser pensada pelo poder público. Qual é que é o primeiro passo para começar a reconstruir ou construir de novo essa estrutura? Ser mais convincente, né? Porque eu não estou me sentindo convencida de nada do que estou ouvindo,
tá? Tanto dos prefeitos que estão no momento no cargo, quanto daqueles que estão concorrendo. Por enquanto, ninguém me convenceu de que tem algo realmente estrutural para que a gente consiga tanto trabalhar com as consequências do que a gente viveu, quanto evitar novos casos. Mas quando é que vai acontecer isso de novo? Bom, então tá, gente. Tu quer contar com São Pedro? Beleza. Eu não quero. Né? Eu não quero, para comprar minha casa, para abrir um negócio, eu não quero contar com São Pedro, tá? E eu não entendo. Eu vou dizer, assim, a gente teve um primeiro debate da Rádio Gaúcha. E eu fui lá participar, eu podia fazer uma pergunta, teve sorteio e era para um candidato. Aí foi só um candidato que foi colocado para responder. E depois os outros candidatos poderiam ter abordado aquele assunto. Eles tiveram espaço para isso, não abordaram. E a minha pergunta foi, Victor, bem nessa linha, foi assim. O que pretende fazer para convencer o lojista do centro a não fechar, o industrial do 4º distrito reconstruir sua fábrica, a multinacional do data center, né, manter o seu projeto para o 4º distrito, tá? E o produtor rural de pêssego lá da área rural de Porto Alegre não desistir de plantar. Tu tem que dar confiança para esses caras. É exatamente o que tu me perguntou. Tu tem que dar confiança para esses caras. Eu não ouvi da pessoa que foi sorteada, do candidato que foi sorteado para me responder, não ouvi dos outros. Aí depois, no final do debate, teve um que me procurou. Eu quero falar mais disso. Mas por que não falou? Vamos fazer essa pergunta para todos eles. Boa. Mas por que não falou? E, gente, não são exemplos que eu tirei das vozes da minha cabeça, tá? Isso eu escuto. Multinacional de data center, 3 caras me perguntaram, tá? 3 caras me perguntaram. E a gente está falando de data center, não tem data center com investimento inferior a 200 milhões de reais. Investimento gigante. Tá? E os caras estavam com foco no 4º distrito. E aí? Vamos botar lá de novo? Vamos convencer a acionista a botar lá de novo? Cara, o teu data center ficou submerso, tu chegou lá de barco. E aí? O seguro cobre o data center. A seguradora não contrata a banca do mercado público, mas ela contrata o data center. O seguro cobre. Mas, assim, o data center, ele está ali. E eu estou falando data center, estou dando essa ênfase porque é uma das apostas das gestões recentes na área de desenvolvimento econômico de Porto Alegre, tá? E o 4º distrito, por consequência, né, com sua aposta em tecnologia. E o data center, ele vem para onde ele tem um ambiente de negócios que vai precisar dele. Então, por que os data centers estavam se instalando aqui? Porque eles precisam dar segurança de dados para a gigante Amazon, que está em Nova Santa Rita, né? Porque tem que dar segurança para os centros do Mercado Livre no Vale dos Sinos. É por isso que ele está ali. Então, que segurança tu dá que a gente vai continuar sendo o eixo econômico do Cone Sul? E eu ouvi isso de um empresário, tá? De novo, não são vozes da minha cabeça. Tu é a voz dessa galera, né? Desculpa, a gente também fui pega pela onda de resfriados. Aí. Imagina. Mas, Eugênio, tu disse ser mais convincente, mas na tua outra colocação, tu disse que a parte governamental tem uma engrenagem, ou supondo isso. E eles se balizam em que eles dependem também dessa engrenagem superior. Tu acha que é errado? Porque, às vezes, ele também está de mão amarrada, pensando no prefeito aqui, esse que a gente vai entrevistar. Ele também está dependendo de um fluxo, que tu disse, o vereador, enfim, a Câmara, começa aí de baixo para cima, aí nessa lógica, e a gente vê que eles se defendem com a questão de, tipo, não veio, tô esperando. De que forma tu acha que eles poderiam agilizar ou fazer por si, já que aqui também é um ecossistema, como tu trouxe aí, inovador, que tem uma engrenagem gigantesca aqui em volta? Olha, no dia que algum governante, não digo só prefeito, mas sentar no microfone e disser erramos, é a aspas da entrevista. Porque, né? O corte. Não é isso, não, Ravina, tu vai dizer... Tu vai dizer, não, esse problema já vem de muito tempo, né, das gestões anteriores, de todas as esferas, gestões anteriores, tu vê, né, a gente depende do dinheiro do fulano, a gente depende da alteração do Beltrano. Tá, mas e tu tá ali para quê? A tua parte está feita? A parte daquela pessoa foi feita? A parte dos prefeitos aqui da região metropolitana foi feita? Não foi, gente. Não foi.
Não foi, porque tu teve um sistema que não funcionou. Tu teve uma chuva absurda, mas tu teve um sistema que não funcionou. Tu teve água saindo pelo bueiro, né? Assim, não... E aí isso envolve coisas que são de prefeitura. Tá? E agora está se discutindo que não dá mais para deixar na mão da prefeitura. Essa é a discussão do momento. De sistemas de proteção de enchente, contra enchente, essa é a discussão do momento. Não dá para deixar na mão da prefeitura, porque deu no que deu. Aí o governo federal está dizendo que o governo do estado tem que assumir. O governo do estado diz que ok, o atual governo do estado diz que até assume, tá? O governador diz, né? Quem diz? Vamos lá, dá nome aos bois. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que o estado tem que assumir. Outros integrantes do governo federal também disseram, o estado tem que assumir, as prefeituras não conseguiram, tá? O governador do estado disse, realmente, o estado tem que assumir. Não tem que assumir fazer a manutenção, mas tem que assumir a fiscalização para se a manutenção está sendo feita. E aí o governo do estado está ok, a gente tem que assumir, só que tem que fazer as alterações, não é só dizer aqui que agora eu vou assumir, tem que fazer as alterações legais que precisam ser feitas, e alterações legais, elas acarretam também uma redistribuição orçamentária, né, porque tu precisa de recurso. Por que a gente pede tanto recurso do governo federal? Porque o governo federal fica com a maior parte do bolo tributário. Esse é um ponto, né, Victor? Sim. Aí o outro ponto é que se tu divide entre os brasileiros o drama, cada um tira um pouquinho menos do bolso. Por quê? Dinheiro de programas públicos, de obras de infraestrutura, de fazer novas barragens, de colocar novas casas de bombas, é dinheiro de imposto. Então, assim, a gente tem que dizer, olha, brasileiros, agora a gente está precisando de vocês. Quando tiver um problema lá, a gente vai ajudar também. Tá? Então, a gente precisa também fazer essa divisão. Eu acho ótimo, por exemplo, quando multinacionais dizem que vão ajudar a gente aqui. Por quê? Porque também tem essa divisão. Tu entende? Quando uma empresa ajuda em qualquer coisa, ela está cobrando mais pelo produto, pelo serviço dela. Então, né, só que ela está pegando, né, essa fatiazinha da margem de lucro dela e direcionando para aquilo que ela acha importante. Se é uma multinacional, ela vai cobrar um pouco mais do produto que ela vende para fora do país. Então, a gente está dividindo também essa conta que a gente está precisando pagar com outros também. Então, tu vai socializando o prejuízo daquele momento. Então, isso é bom, porque senão fica todo no nosso bolso, né? E agora está tendo a temporada de balanços, gente, das empresas. A Azul já falou 200 milhões de reais de prejuízo com o problema aqui do aeroporto. E ainda assim vem com tudo agora na retomada, reabertura do aeroporto. Acho que a Localiza, né, perdão se eu estiver errado, mas tenho quase certeza que a Localiza também, mais 100 milhões de reais de prejuízo. Então, gente, isso aí tem que sair de algum lugar, né? Sai do produto, sai dos bolsos das pessoas. Quanto mais bolsos nós tivermos para ajudar, né, melhor. Então, é importante entender o papel de cada um. E seria incrível, eu não vou dizer que é importante porque é chover molhado, mas seria incrível que cada um assumisse a sua responsabilidade. Tá. Seria assim, incrível que eu ouvisse, erramos. Mas não tem que apontar culpados. Mas não tem que falar do passado. Tia, tu não consegue projetar o futuro e consertar o que foi feito. Tu não vê o que foi feito errado. O que não foi feito. Não é só para isso. Não é só para espezinhar, para ficar de picuinha. É já pensando no propositivo. Só que não adianta tu chegar do nada. Não, agora não vou nem ver o que deu problema. Vamos daqui para frente. Daqui para frente tu tem que ver o que foi feito errado. Modelos econômicos são feitos em cima disso, do que já aconteceu. Como é que a gente não vai consertar uma coisa que saiu errado se a gente não olhar o que foi feito errado, o que deixou de ser feito, sabe? Então, tá faltando, tá? Tá faltando cobrança, tá faltando ser convincente. Às vezes chega a dar um cansaço. Só deixa claro, que tu fez um gatilho de tá faltando cobrança. Tu acha que tá faltando cobrança porque o empresário ele largou de mão e resolveu fazer o seu? Digo isso porque assim como tu mencionou a parte da comunidade, a parte humana de resgate e tal, a gente viu uma união de empresários, até mesmo, que é um tema que a gente vai trazer aí depois, na segurança, porque estavam invadindo estabelecimentos e tal. Tu acha que pequenos grupos têm se juntado para fazer por si dentro dessa falta e com isso faz faltar a cobrança a quem deveria cobrar? Olha, eu acho que tem vários motivos, tá? Primeiro, porque tem muita gente que está cuidando do seu negócio para sobreviver. Legítimo, né?
Tem famílias, né? Tem gente que não se envolve porque não se envolve. Aí eu já acho que, de repente, tem que se envolver, né? Tem que se envolver porque senão os outros vão decidir por ti. Aquela coisa, não vou votar. Bom, se tu não votar, outros vão votar por ti, né? E, às vezes, e tem também a falta de cobrança por ideologia, né? Porque eu não vou cobrar de tal governante porque eu sou alinhado ideologicamente com ele e eu sou contrário ao outro. Tchê. Aí perdemos. Né? Aí perdemos. Porque, assim, todos têm que ser cobrados. Todos têm que ser cobrados, tá? Tem que ser cobrada prefeituras, porque não... Tem que ser cobrado das prefeituras porque não funcionou os sistemas. Tem que ser cobrado do governo do estado, né? Porque não fez o plano, porque não cuidou das dragagens, dos rios, dos canais navegáveis, do desassoreamento, porque não cuidou da mata ciliar. E eu sei que tem gente que está me ouvindo agora, está querendo meu pescoço, mas sim, não foi cuidado disso. Não foi, gente. Pelo amor de Deus, o rio desaba em muitos casos. Por quê? Porque teve desmatamento das laterais, né? Não, mas ainda tem mata ciliar no Vale do Taquari. Não, tudo bem. Mas não ia resolver enchente, não estou dizendo resolver. Estamos falando em amenizar. Estamos falando em um conjunto de medidas, tá? Sim, tem que cobrar do governo federal dinheiro, sim, porque ele ganha a maior parte do bolo tributário, tem que cobrar, faz parte, é o papel. Só que o dinheiro do governo federal, neste momento, é muito mais emergencial, tá? Mas e daí? Se vem uma enchente de novo daqui a um ano? Mas né, é difícil vir, né? É difícil... Gente, eu cobri 2 enchentes agora. Não, na verdade, 3, se for olhar, né? 3, a gente teve um outro temporal. É que nem quando eu falo aqui porque cobrei, né? Eu disse... Quando a CE Equatorial assumiu, comprou a CE Equatorial, assumiu, e aí foi um horror, assim, né? Porque eles fizeram um programa de demissão voluntária, e aí, em seguida, teve um temporal. E eles não tinham ainda reposto as vagas, e eles tiveram uma adesão de metade dos funcionários. E aí a justificativa era que que era um temporal muito forte, que era um temporal atípico. Não era, né? Todo mês de março, fevereiro, tem um temporal. Já é meio padrão. O exemplo do Nando ele foi perfeito porque eu queria trazer. Acompanhei o debate na Gaúcha e tenho acompanhado os candidatos falando. E eu acho que muito interessante, muitas vezes, é a resposta do eleitor ao que ele está ouvindo ali ao vivo. E ok, tu tá me prometendo que tu vai fazer isso, que tu vai reconstruir isso, que vai ser refeito de tal forma. De onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o recurso para fazer isso? Jane, a gente está falando e está tendo assim, um panorama, e tu está trazendo agora, de que um problema não é micro, ele é macro. Desde a mata ciliar, passando por um reprocesso de como a gente constrói uma cidade. Tem recurso para fazer tudo isso? Seja no município, seja no estado, seja no governo federal. O que o próximo prefeito ou quem vier para a Câmara de Vereadores vai ter que começar a pensar para se reestruturar e dizer, olha, não, tem grana, vai sair de tal e tal lugar para eu colocar em Porto Alegre e dar uma segurança para o meu lojista pequeno que está aqui no mercado público e que, como tu bem trouxe, não tem um seguro. Quanto para o data center que está se instalando lá no 4º Distrito? Gestão de dinheiro, né? Que nem empresa, que nem na família das pessoas, também é na prefeitura, né? Também é em outra esfera de governo. Tu não vai ter dinheiro para tudo, né? Tu até pode vir a ter dinheiro para tudo se tu aumentar impostos, né? Mas aí tu empobrece a população e depois tu tem impacto na arrecadação, né? Então, mas é aquela discussão, né? Tu tem que estabelecer as tuas prioridades. Agora eu tô falando muito lugar comum. Mas é que a coisa não é eficiente. E é claro que não é eficiente. Isso é claro nas coisas que acontecem. Então, as prioridades não são escolhidas de uma forma adequada. Aí, agora pode estar me ouvindo o prefeito, o governador me ouvindo e dizer, então ela está lá falando, e por que ela não vem aqui fazer? Eu não me candidatei, né? Eu não me candidatei, né? Mas se eu fosse, eu ia ter que tentar fazer o meu melhor e assumir os meus erros, tá? Uhum. Ou como eu ouvi do ex-prefeito Nelson Marquesan, né, que eu vou citar porque não está na corrida eleitoral por pouco, mas ele dizia assim na pandemia, né? E a briga dos lojistas com ele na época era muito forte. Mas ele sempre dizia para eles, e eu me lembro assim, que eu estou aqui tentando errar o menos possível. Né? Mas assim, tu tem que entender. Tá, tu vai pegar o imposto das pessoas para fazer determinadas coisas.
né, para aplicar aquele dinheiro. Na prefeitura, no governo do estado, no governo federal. Então, tu tem que colocar tu tem que aplicar esse dinheiro naquilo que ele vai reverberar, né? Que ele se torne não só um custo, mas que ele se torne um investimento. Que ele possa ter depois um bom impacto na sociedade, que vai trazer um retorno financeiro, um retorno de igualdade social, um retorno de melhora da população, né, do nível de escolaridade da população. É essa decisão que tu tem que tomar com cada fatia do bolo tributário que tu pega e aplica em tal lugar, né? Onde é que tu vai botar isso? Onde é que pode crescer depois? É difícil tu convencer as pessoas que tu vai aumentar, ou a carga tributária que elas pagam é a necessária, ou que tu vai aumentar o imposto, se tu não é convincente na campanha eleitoral. Se tu não é, se no mesmo noticiário que fala de aumento de imposto tem notícias de corrupção. Que assim, mas né, os casos de corrupção não somam o valor que é necessário para fazer uma ponte, não sei o quê. Não, gente, não ameniza o que não pode ser amenizado, entende? Entende, Victor? Eu não tenho a resposta, não me candidatei à prefeitura. Se eu tivesse, né, a resposta para isso, talvez eu me candidatasse para tentar fazer as coisas, mas eu não tenho a resposta, não me dediquei a minha vida para procurar essa resposta. Mas o meu papel é olhar, reportar, claro, mas já, depois de reportar muito, agora eu já consigo ter um senso crítico, e de tanto ver coisas que não funcionaram, ou coisas que não funcionaram, daí tu vê, estão fazendo isso de novo, tchê. De novo. Então, e o que a gente tem? Um problema que eu acho sério, e que também aqui todo mundo fala, né, porque ele é um problema muito, muito claro e frequente, que é tu pensar só no período do teu mandato. E, claro, os interesses pessoais, é aquilo que eu falei, né? Interesses pessoais as famílias têm, as empresas têm. Né? E por isso que não é uma empresa que tem que decidir como vai ser o futuro de uma cidade, né? Não é a empresa que vai decidir isso. Quando tu faz assim, qual é a cidade que tu quer para ti? Não é uma empresa que tem que responder. Não é uma bolha de um bairro que tem que responder. Tu tem que ter uma coisa democrática, com mais pessoas respondendo, com mais pessoas decidindo isso. Então é por isso que a gente tem essa dificuldade de sustentar uma carga tributária altíssima que a gente tem sem eficiência. E aí o lojista, Victor, que tu usou como exemplo, ele paga essa carga tributária super alta. Ele gasta o dobro do salário que o funcionário dele recebe. Ele gasta com os encargos, né? Ele tem que toda hora ficar comprando cadeado novo, porque arranca o cadeado da cortina de ferro da loja dele. Ele precisa pagar a escola particular dos filhos, apesar de pagar imposto. Então, isso é por causa também... Porque tu tem um gasto gigante, porque nós aqui, com a nossa roupa bacana, aqui nesse estúdio super bacana do Cindy Lojas, nós estamos numa bolha, né? Num percentual super pequeno da população. Não sei se vocês tiveram oportunidade agora eu fui muito para a periferia, né, durante a cheia. Eventualmente vou assim para outros motivos, mas fui durante a cheia. E, gente, não tem, a gente está numa bolha. E tu tem que pensar nessas pessoas também. Tá? E essas pessoas vão ser os consumidores de futuro do varejo. Tá? Então, essas pessoas também precisam entrar no radar dos governantes. Tá? Esse é um pensamento social que é o poder público que tem que fazer. Sim. Tu trouxe a questão da tua senso crítico pessoal, né? Depois de tanto cobrar. Qual é a tua opinião sobre o centro de Porto Alegre? Porque era um debate bem forte. O Cindy Lojas bate bastante nisso, né? Da revitalização do centro. E vinha sendo feito isso. Por diversas vezes eram cobrados por, parece, priorizar uma faixa da comunidade, como tu disse. Só tecnologia, só startup, só a bolha. Vou usar a referência que tu trouxe. Mas estava sendo feito e... Infelizmente, foi um dos lugares mais atingidos e parece que a gente dá um reset, né? Qual é a tua percepção sobre esse ecossistema centro de Porto Alegre? Eu queria que desse certo. Eu gosto muito do centro de Porto Alegre. Eu agora, nas férias das crianças, nós viemos aqui 3 dias. Os primeiros 3 dias de férias, nós fomos passear no centro de Porto Alegre. Então fomos na biblioteca, fomos no Palácio, né, Piratini, fomos na Catedral, as crianças pediram para ir na Catedral, para ver a Catedral.
Aí depois, no outro dia, nós descemos aqui, o meu caçula queria ver a Casa de Cultura, não estava aberta ainda, mas ele queria ver como é que ela estava, porque ele tem lembranças ótimas da Casa de Cultura. E aí depois nós passeamos pelos sebos ali, né? E eles fizeram compras com a mesada nos sebos, e daí eu dizia para eles assim... daí depois eles me perguntaram qual é daquele dia que a gente faz esse exercício em casa, mamãe, o que você mais gostou, né, do passeio de hoje? Eu disse assim, ver vocês gostarem a mesada de vocês para comprarem livros nos sebos. Primeiro, assim, por vários motivos, assim, primeiro que vocês estão comprando livro, né, segundo porque livro usado, economia circular, né, super legal, e depois porque vocês estão comprando falei para eles, vocês estão comprando de lojistas que precisam desse dinheiro de vocês. E depois a gente veio aqui na Casa Maria, comprou umas coisinhas. Aí na saída já encontrei o Rogério Wagner, da Ponto Pronto. Tu vê que eu tô ambientada. Claro. Aí ele tava saindo, ele tava nas prateleiras ainda da loja, e ele lá na frente me chamou, eu fui falar com ele, ele disse, queria fazer uma campanha, vinha morar no centro. Se de repente essas casas, os imóveis, os apartamentos aqui nos prédios poderiam entrar nesse programa do governo, né, se as famílias voltassem a ocupar o centro, seria incrível, né? Porque assim, a ocupação, aí tu afasta a insegurança, né? E aí tu traz outras pessoas, né? Porque tu tem diferenças sociais, né? Tu tem pessoas que têm uma renda maior, pessoas com renda menor, pessoas com um emprego que paga mais ou paga menos. Só que, em geral, quando tu tem empresas, tu precisa de funcionários de várias classes sociais, né? Tu conseguiria trazer essas pessoas também para o centro. Consegue trazer, sou super favorável, assim. Vou botar o negócio de tecnologia no centro. Tem que botar. E aí, quem sabe, né, o senhor que está trabalhando ali com um salário menor, né, pela sua qualificação, a profissional, pelas oportunidades que ele não teve, né? Mas, de repente, ele consegue dar oportunidade para o filho dele. Aí o filho, de repente, na próxima geração, vem para o centro, em outro cargo, em outra função de trabalho. E provavelmente vocês têm exemplos assim nas gerações na família de vocês. Eu tenho meu pai saiu da campanha, né? Tu vai naquele Museu Casa do Gaúcho que tem lá na Serra, e quando ele fala para mim que ele morava numa casa que nem aquelas que eles têm lá de exemplo de gaúcho da campanha gaúcha, né? Que é uma casa que, sabe, é barro, né? Tu faz a parede com barro, tu não tem todas as aberturas fechadas, né? Então entra frio, e aí tem uma lareira feita de barro, e aí os irmãos dormiam todos juntos em cima de uma cama com aquele couro, né, embaixo, assim, e dormiam todos juntos para se aquecer, né? E aí a minha avó costurava o sapato dele, né? Então, assim, às vezes quando crescia o pé ficava apertada aquela costura. E ele saiu, ele estudou, ele se alfabetizou com quase 15 anos em Porto Alegre. E aí estudou, passou no concurso, conheceu minha mãe, né? E, enfim, eles me deu umas super oportunidades, eu estou dando super oportunidades para os nossos filhos. O trabalho é esse caminho. Então, eu sempre digo que o mercado de trabalho ele é causa e consequência de uma boa economia, né? Ele é a consequência, quando a economia está bem, tu tem um mercado de trabalho legal, quando tu tem um mercado de trabalho legal, tu impulsiona a economia. E eu sempre tento provocar os candidatos e provocar os governantes em relação a medidas de emprego. Quando eu fiz essa pergunta que eu te falei, Victor, para os candidatos no debate, eu comecei, vocês querem arrecadação e vocês querem emprego, né? Para isso, como é que vocês vão convencer? Aí eu falei, né? Como é que convencer o lojista do centro a não fechar? Né? Então, acho que, assim, medidas claras nesse sentido. Depois, até no outro dia, escrevi um texto para Zero Hora a respeito dessa pergunta que eu fiz no debate. E as não respostas que eu recebi. E eu coloquei, eu disse assim, e eu pedi assim, sejam convincentes, pré-candidatos, né? Sejam convincentes. Não falem como se estivessem numa campanha eleitoral, embora estejam numa campanha eleitoral. Falem como se vocês estivessem na mesa com um empresário, com um empreendedor, e vocês têm que convencê-lo a assinar o contrato para instalar a empresa dele na tua cidade. Fala assim, né? Tipo assim, né? Incisivo, objetivo, claro, né? Para passar a confiança. Sim. E, Giane, pensando nisso agora que tu acabou de trazer, e ainda mais no que o Nando trouxe sobre o centro histórico e tudo mais. Tu há muito tempo escuta o empresário, o que ele pede, o que ele tá atrás, o que ele quer. Se tu pudesse resumir assim, tipo, quem me procura pede isso, isso e isso. O que é? Seja aqui no centro, seja no restante da cidade. Ai, tantas coisas, mas vamos lá.
Tributos, tá. Uhum. Só que, assim, os pedidos são... As pessoas reivindicam coisas muito direcionadas para elas, para os seus segmentos. É do jogo. Uhum. Uhum. É do jogo, eu sei que é do jogo. Só que daí tu pensa, quem é que está no outro lado da mesa, ouvindo de todos o mesmo pedido, para todos. Então, assim, aí tu recebe todos os segmentos, todos os setores econômicos. Aí, além das entidades empresariais, tu recebe aqueles empresários que têm maior poder na agenda daquele governante, né? Todos esses. Aí tu recebe os parlamentares, né, que vão lá também querer medidas para sua base. Tu não tem... Sempre foi assim, né? É sempre o pedido, e aí quem grita mais alto, quem tem mais poder e tal. Então, é assim, como é que... por que me procuram para isso? Porque eles sabem que a partir do momento que eu noticiar determinada coisa, sobe na lista de prioridade, porque a imprensa está tratando deste assunto. Aí vai receber mais atenção. Mas a lista de pedidos é gigante, assim como é a lista de compromissos na agenda de vocês, né? Tu fica priorizando, puxa o cobertor aqui, destapa ali. Então, e alguns pedidos são surreais, tá? Por exemplo, tem gente pedindo anistia de dívida. Não dá. Não dá para anistia de dívida. Tá? Prolongar, dar carência, redução de juro, né? Ok. Mas, assim, anistia de dívida, tem. O banco tem que anistiar a dívida, mas de que jeito? Outra coisa, empréstimos a fundo perdido. Cuidado, né? Como assim empréstimo a fundo perdido? Para não ser pago nunca mais. Primeiro, não é empréstimo, é dar dinheiro. Não é empréstimo, doação. Né? É dar dinheiro. E, assim, qual é o retorno que tu vai ter dando dinheiro a fundo perdido para negócios em cidades que não conseguem convencer ninguém de que se prepararam contra uma nova enchente? Tu tem que ter um mínimo de segurança. Digamos assim, Eugiane lojista, tá? Eugiane lojista, e aí eu vendo a crediário, né? Eu vou falar a linguagem do varejo, vendo a crediário. E aí, claro, né? E aí eu tô ali, né? E aí eu decido para quem que eu vou emprestar dentro da análise de crédito, que eu posso já usar métricas ou eu posso usar as vozes da minha cabeça, né? Planilha aceita tudo. E aí eu, né, assim, se tu, quem é que diz? Acho que é o Delfim Neto que dizia que se tu torturar os números, eles falam qualquer coisa. E aí daí eu decido. Eu vou decidir emprestar o dinheiro para uma pessoa. E ela tá ferrada. Tá? Ela tá ferrada. Mas ela sempre foi legal. Mas, assim, eu não vou dar o dinheiro para ela, né? Eu vou emprestar com todas as facilidades. Até porque... Tá, mas o governo federal tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, mas também tem um monte de coisa para gastar, né? Eu acho que esse não é o ponto, tá? Porque se ele emprestar a fundo perdido, sem ter uma segurança... Ele vai ter que emprestar para os outros também, gente. Mas ninguém passou por uma tragédia que nem a gente agora. Mas tem várias tragédias acontecendo. Várias tragédias. Volta e meia tem tragédias. É no norte, é no nordeste, é enchente na Bahia. Obscura também aí, né? Então, fome, tudo. Sim, Gira um ciclo, é né? permanente. Então, assim, tem também os pedidos. Também. Eu sei que é aquela coisa da negociação. Isso me incomoda também, né? É sempre, tudo que é negociação é assim, tu pede um monte, aí depois te oferecem pouco, aí tu negocia e chega no meio termo. Que coisa chata, né? A gente podia simplificar, né? Eu digo assim, é isso aqui que eu tenho para pagar. Não, mas quanto que tu tá disposto a pagar? Tchê, é isso aqui que eu tenho para pagar. E às vezes eu também, outra coisa que eu falo, assim, mas a pessoa me passa um valor. É esse o teu valor? Mas quanto que tu gostaria? Não, tia, me passa o teu valor. Quanto que tu acha que cobre teu custo e é o valor do teu negócio? Eu não quero entrar nessa coisa de negociar. Seria tão mais simples, né? Seria tão mais claro e mais transparente. Mas não vai ser assim, né? É utopia, né? Mas dizem que o melhor da utopia é tu buscá-la, né? Então, tá a caminhada até ela. Então, eu tô aqui nesse espaço, vocês me provocaram, eu vou falar minhas opiniões e como eu gostaria do mundo utópico. Isso que mais pedem, tá? Tributos. Mas também tem muito... o pessoal reclama de burocracia. Isso sim, eu acho isso um pecado gigante que tem dos governos. Mas, assim, as empresas também têm burocracias. Bastante. Bastante burocracias. Então, assim, o governo tem burocracias horríveis, horrorosas. E nessas burocracias é que os espertos ganham, né? Que nem no nosso sistema tributário super
super complicado, e é nessas lacunas do sistema tributário que muita gente está ganhando, é na concessão de subsídios para investimentos que muita gente consegue também atingir seus interesses, é nessa falta de transparência. Então, o empresariado reclama muito disso. Tá? Fica a dica aí para os nossos questionamentos. Mão de obra qualificada. Tá? Reclamam muito, rotatividade no varejo, né? O Rodrigo aqui da assessoria de imprensa do Cindy Lojas, quantas vezes tu encaminhou pesquisas para nós falando sobre rotatividade no varejo, né? Que é um problemão, que é um drama que as empresas têm. Só que para isso tu tem que investir em qualificação da tua sociedade. E aí nós entramos numa outra seara que parece que não tem relação direta com a economia e tem, que é a educação. Né? Tu tem educação, mas tu tem escolas que nem reabriram ainda da enchente. Qual é a prioridade? Aí tu vai fazer uma licitação para consertar o telhado de uma escola e é meses, né? Aí entra, vai e volta a burocracia. E aí é isso, é mão de obra qualificada, né? Aí tu pensa assim, tá, mas aí tu qualifica o cara tá bom e aí ele sai e vai para outra empresa. Bom, mas daí é salário, né? Aí nós estamos falando de salário. Como é que faz para pagar mais? Aí tu entra nos encargos, né? E aí tu entra numa baixa produtividade. Como é que tu aumenta a produtividade? Melhorando a qualificação do teu trabalhador, melhorando a aplicação de tecnologia, tendo uma gestão melhor. Então, isso também é uma reclamação forte. Por exemplo, tem um centro de tecnologia super bacana para ser instalado aqui no estado. O pessoal do Senai já recebeu uma verba nacional para construí-lo de mais de 100 milhões de reais, venceu um edital. E é um centro de tecnologia para reunir mais de 500 pesquisadores, mão de obra qualificadíssima. Aqui perto da orla do Guaíba, eles querem o terreno que era para a OSPA. E eles estão com esse dinheiro desde o ano passado já. E não anda, porque tem... volta e meia, avança a negociação, escolhe. Mas, assim, vê se não era da nossa prefeitura ou do nosso governo do estado pegar e abraçar e dizer, essa é minha prioridade. É um centro de tecnologia para desenvolvimento de tecnologia, eles não chamam nem de tecnologia de ponta, mas é tecnologia de fronteira, porque tem uma capacidade gigante, assim, de reverberar em outros países. Para a agroindústria, gente. Tipo assim, para tu agregar valor, fazer a coisa funcionar melhor, produzir melhor, no que é o coração do estado, que é o agronegócio. E tu tem ali essa possibilidade, sabe, de tu fazer isso. Isso não era para tu abraçar esses caras, tentar tirar dinheiro de algum lugar, né? Porque isso é prioridade, porque isso reverbera, porque isso é investimento, sabe? Para poder potencializar, aumentar esse valor, fazer um negócio maior, fazer sair do papel de uma vez, sabe? E olha o recado que isso dá para fora. Aí o cara que está lá com receio de botar... Falta confiança para o cara de botar o dinheiro dele aqui, instalar a empresa dele aqui. Aí ele vê, eles passaram por uma enchente, mas estão lá, erguendo um centro de tecnologia. Mas qual é o conflito governo-tecnologia, tu acredita, para andar nesse processo? Não, eu acho que eles têm investimentos em tecnologia, assim, mas assim, é que não é só a tecnologia, né? Porque tu tem umas coisas às vezes que são meio etéreas, né? Sim. De tecnologia, assim. Eu já vi vários empreendimentos de tecnologia que nasceram e depois sumiram. Mas assim, tem algumas coisas meio etéreas. Mas aí tu tem aqui, nesse caso que eu dei o exemplo, são instituições super conhecidas, né? É um negócio super palpável. Mas o que eu percebo é que aposta-se naquilo que é mais visível no momento, que é mais demandado, é aquela coisa assim, por que tu não cuida da casa de bomba? Porque tu... arrumar o asfalto de uma via que tem que fazer os dois, na verdade, né? Talvez o exemplo não tenha sido muito legal, mas sei lá. Mas é que acho que também aquela coisa, em vez de tu enterrar cano, tu constrói viaduto que dá pra ver. Mas nesse ponto, a população também critica se ele faz, né? Tipo, se chegassem 2 anos atrás, se eu vou investir aqui, sei lá, 5 bi pra arrumar toda a infraestrutura. Eu não sei, esse cara é louco. Sim. Como lidar com essa contrapartida também? Não, tu tem que peitar. Eu vou te dizer, o meu pai eu já proibi de ler minhas redes sociais. Ele continua lendo, mas eu já proibi. Porque assim, tu tem que ter convicção no que tu tá fazendo. Voltamos à convicção. Vai ser criticado, mas vou me comunicar com a população, vou convencer e vai sair. E vai ser legal, mas tem que ter convicção naquilo, né?
Então, assim, por mais que a população critique, vai criticar, todo mundo qualquer critica coisa, tudo. né? Faltou sal na maionese do teu casamento, entendeu? Faltou sal. Já era, teu casamento não foi legal porque faltou sal na maionese. Tu entendeu? Então, vai ter, tu vai tomar pau. Desculpa meu francês. Não, mas Imagina. É a frente. É o exemplo aqui da revitalização aqui do centro histórico. É uma demanda de anos dos lojistas do centro que o bairro como um todo seja revitalizado, mais seguro, mais caminhável e tudo mais, para oportunizar um comércio mais vibrante. Mas aí chegou as obras... Meu Deus, eu não quero isso, porque que tá mexendo nisso, vai resolver outra coisa, vai olhar para outro ponto. Mas não, gente, peraí, é pensando no futuro, é pensando em um planejamento maior. Muitas vezes eu acho que também tem que dar esse passo para trás e tentar olhar as coisas num panorama maior. Sim, o problema das obras do centro, independente de cheia, é que os prazos não são cumpridos. Exatamente. Aí entra a questão. Aí ferrou, aí a tua convicção. O poder Aí ferrou, público porque não o teu consegue apoio que tu sustentar. conseguiu, o cara tá Exato. por aqui, porque tu prometeu. E nossa, eu sempre pergunto prazo. Eu perguntei sim, do quadrilátero, do sim. secretário, perguntei pro prefeito quadrilátero. Tá certo? Tá certo prazo. Aí depois até nessa época que veio uma ordem pra não dar mais prazo. E é esse o ponto. Não porque pra mim isso ordem, né? Ordem pra quem mina a perguntava. confiança. Isso acaba minando a Total. confiança de quem quer se estruturar. Então, acho que para quem está se candidatando à E prefeitura... o cara aguentava, o cara da loja aguentava aquilo. Não, tudo bem, um ano e meio. Beleza. Vou aguentar 1 ano e meio. Né? Vai cair o fluxo de clientes, se eu aguentar 1 ano e meio. Mas daí vai mais tempo. Daí não dá. Aí ele não aguenta, porque ele se programou para aguentar aquele período. Né? E diferentemente, como tu tinha colocado, né, do prefeito se comprometer como alguém que quer vender uma ideia, quer vender um produto do lado da mesa, tu não tem como desfazer esse contrato depois se ele não for cumprido. Né? Tu vai ter que aguentar a obra pelos anos que ela durar, né? E assim, o prefeito Sebastião Melo, né, ele assumiu propondo diálogo com os empreendedores. Tá? E ele faz realmente diálogo, né? Ele conversa bastante. Ele conversa bastante, mas é que prazo, e não é só no caso dele, em qualquer gestão, prazo é um problema. Por mais que a gente sabe que a obra atrasa, mas a gente não é nisso que tu tem que te abraçar, né? Mas a obra sempre atrasa. Mas não é nisso que tu tem que te abraçar, né? E eu acho que é isso que peca aí, tá? Mas esse lance da convicção é um negócio que é um problema porque a gente não percebe, né, tanto dos políticos, e aí cai em descrédito e forma essa imagem super ruim que tem. Só que não deveria ser assim, porque a gente precisa deles e a sociedade precisa de bons políticos, precisa deles. Não dá para não ter políticos, não dá para não ter Estado. Não dá. Tu precisa de alguém que tenha esse olhar. Com menos poder, com mais poder aqui. A gente entra em pontos de vista que eu acho super saudável, inclusive, termos pontos de vista diferentes. Né? Mas a gente tem que ter. Jane, a gente caminha para o fim do nosso episódio. Tu fez uma pergunta para um único candidato. E acredito que tu gostaria de ter outras tantas. Deixa uma pergunta para que a gente faça para eles aqui, já que a gente vai conversar um por um. Que pudesse, talvez, responder, se não todas essas que tu escuta do empresário, da população como um todo, mas que pudesse ser um norte para que ele enxergasse tudo aquilo que tu escuta. Tá. Eu vou falar do centro e vou trazer o 4º distrito, que a gente acabou não falando muito, né? Eu quero saber exatamente... Gente, assim, eu já sei os problemas. Tem que sublinhar exatamente. Eu já sei os problemas. Nós já ficamos aqui um tempão falando dos problemas, né, guris? Já sabemos os problemas. Os empreendedores também conhecem os problemas melhor do que nós. Eu quero saber exatamente qual é o plano para o centro e para o 4º distrito. E não é uma coisa geral, vou revitalizar, vou apostar, vou não sei o quê. Não, exatamente o quê? Eu vou botar lá não sei o quê, eu vou tirar não sei o quê. Né? Então, assim, quero saber exatamente para o centro e 4º distrito. Que eu acho que não são os únicos, mas são áreas, as únicas, mas são as áreas que estão muito frágeis agora. E elas são muito importantes para a nossa economia, muito importantes para a confiança da sociedade. Eu estou pegando muito essa tua palavra, né? Porque e a economia é movida à confiança, a nossa felicidade é movida à confiança, nosso planejamento futuro é movido à confiança. Quando vocês vão comprar um imóvel, comprar um apartamento, precisa confiar no teu bairro, tu precisa confiar naquele prédio, tu precisa confiar naquela quadra, tu precisa confiar naquela cidade, né? Então, assim,
como é que tu vai passar confiança para o cara? E aí pega a construção civil, grande geradora de emprego, grande geradora de renda para ser gasta depois no varejo. Eu queria trazer um exemplo, se vocês me permitem. Claro. Na década de 30, a região do Tennessee, nos Estados Unidos, ela sempre foi uma região muito, muito impactada por enchentes e por estiagens. Veja só, qualquer coincidência, não é mera semelhança, vivemos no mesmo planeta. E na época, logo depois da crise de 29, a região era pobre, ainda tinha aquela divisão entre brancos e negros, então assim, a sociedade era em frangalhos, e aí, volta e meia tinha uma enchente, ou seja, assim, né, miséria. E aí, na campanha eleitoral, Franklin Roosevelt decidiu que, logo depois da crise de 29, decidiu que ia ter algum tipo de regulação econômica, assim, né? Ia ter um tipo de atuação do poder público na economia. E aí esse é um lance, porque a gente está falando de eleição, né? Então, assim, como é que o poder público pode ajudar a economia, né? E aí ele decidiu lá, encampou, era um projeto pessoal dele melhorar a situação dessa região do Tennessee. São vários estados, é uma região muito grande, em volta do rio ali. E aí ele criou uma autarquia chamada TVA. E essa autarquia, ela tinha como objetivo provocar desenvolvimento da região, usando a característica que ela tinha de ter, sim, enchentes, de ter, sim, secas, né? Então, como é que a gente se vira nesse cenário? E ela tinha que se manter financeiramente. Então, ela tinha que promover o desenvolvimento social e econômico da região e tinha que se manter financeiramente. Como é que ela fez isso? Tá? Ela usou a região para geração de energia. Aí colocou lá. Ao mesmo tempo em que ela planejava um sistema de proteção contra cheias, esse mesmo sistema gerava energia. E aí ele levou energia para regiões que não tinham, regiões rurais, não tinha energia. Ele levou energia. Aí, nisso, tu já, né, aprimorou a qualidade de vida da população. Aí, isso já tem um impacto econômico. Problema As pessoas começaram a ter mais renda. Isso criou um comércio, porque daí, tipo, tu tem energia, tu vende eletrodoméstico e as pessoas querem eletrodomésticos. Aí, tu criou um comércio. Aí, tu criou renda. Aí, tu usou parte do dinheiro gerado, que a autarquia gerava, para construir escolas. E aí tu alfabetizou a população. E a população começou a votar em políticos melhores. E isso reduziu o racismo. E isso reduziu a desigualdade social. Tá? E eles repensaram a cidade. Tá? Tem lugares que não tem que morar gente. Tem lugares que tu vai lá de barco fazer turismo quando tem enchente. Né? Mas tem lugares que não tem que morar gente. Eles tiraram essas pessoas. Porque as cidades foram se construindo na beira do rio porque era mais prático. Hoje a gente não precisa mais ficar na beira do rio, né, gente? Vamos sair da beira do rio. Então, assim, como é que tu estimula as empresas e as pessoas a saírem da beira do rio? Não é só dizer, gente, aqui é inseguro, vamos lá. Não. Tu tem um poder público para pensar isso de forma mais estruturada. Eu me lembro que uma vez eu fui entrar no ar, no Gaúcha Atualidade. Isso me impactou tanto, gente. E era lá das Ilhas. E daí a mulher disse assim para mim, a minha entrevistada, ela estava fazendo rede num abrigo, fazendo rede de pesca num abrigo. Ela estava num abrigo, mas ela precisava trabalhar. Ela fazendo rede de pesca. E ela disse, como é que eu vou sair daqui? Como eu vou morar na Restinga? Eu vou trabalhar com o quê? Então, assim, tu não pode só tirar as pessoas, tu não pode, e tu nem pode só dar uma casa para as famílias. Tu tem que dar um emprego para elas, porque elas têm que se manter lá, senão elas vão voltar lá para fazer rede de pesca perto da água. Então, esse é um desafio gigante do prefeito de Porto Alegre, porque eu trouxe o drama lá do Tennessee, que eles conseguiram resolver, eu trouxe para cá. Sim, ainda tem problemas lá, mas isso é uma iniciativa da década de 30, sabe? E que deu super certo. Teve um engenheiro, foi muito legal, que ele disse assim, mas tu tem que ter culhão, entendeu? Tem que ter culhão, tem que ter convicção. Chegou um engenheiro que disse assim, que ele precisava construir muita coisa, né? Precisava de muito cimento, e o cimento era caríssimo, e aí tinha um cartel das cimenteiras. Ele chegou assim, ó, vocês vão me ajustar esse preço ou eu vou fazer uma fábrica de cimento? Baixou o preço. Então, assim, esse é um case interessante. Eu sugiro para os nossos ouvintes darem uma pesquisada. Foi uma autarquia, né? Ou seja, poder público, porém autossuficiente financeiramente, ou seja, mentalidade de iniciativa privada, né? Para desenvolvimento econômico. Mas 1930, talvez hoje parece ser mais fácil, né? Tem muito mais recursos. Tem muito mais recurso, tem muito mais tecnologia, claro, né? Mas também tem muito mais desafio, talvez, né? Não sei.
Mas eu achei interessante, não quer dizer que vai se replicar igual sim. aqui, mas achei interessante. Aí, tipo, os caras, eles conseguiram melhorar a economia, né? Palmas da iniciativa privada. Conseguiram melhorar a área social. Palmas do poder público, entende? Então, tu conseguir pensar o todo. Essa é a função de um governante. Independente se é prefeitura, se é governo, se é, claro, cada um com sua competência. Mas, assim, por mais que... Tipo, os caras estão dentro dos partidos, conseguem plantar sementinhas positivas. E aí eu termino com a minha utopia. Essa é a pergunta. O quanto tu acredita? Porque a gente falou, até tu mencionou, né? Na planilha ali, aceita tudo. Ele pode fazer todo esse ciclo, esse 360, e dizer que vai fazer. O quanto tu acredita, Jeane, acredita que ele tenha poder de fazer e força pra fazer isso? Ou, usando a tua linguagem, ter culhão de realmente fazer? Depende do que ele se propõe, né? Eu já vi umas promessas meio loucas, assim. Uma vez eu vi um pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre prometer controlar a inflação. Não. Não, né? Mas eu ouvi. Queria um pouquinho demais, talvez. Um pouquinho. Mas eu ouvi, às vezes a gente escuta umas coisas que não é da competência deles, né? Então, assim, tu pode tentar, vou trabalhar para reduzir custos para ver se a gente consegue reduzir um pouco do preço das coisas aqui na cidade. Mas tu não vai controlar a inflação do país para ponto de tu permitir uma redução de taxa de juros pelo Banco Central. Não, né? Cada um tem que entender um pouquinho, né, o seu alcance. Depende do quê? E depende da forma como tu fala, né? Se aquilo é factível ou não. Eu posso te dizer que, assim, eu vou colocar um parque de diversões aqui na Praça da Alfândega. Vou colocar. Não, né? Não acreditou em mim, né? Não acreditou em mim, né? Não, é sobre isso, porque a promessa vem... Não sei se tem esses dados de quanto um prefeito consegue cumprir aquilo que ele promete. Uma média. Olha, eu não tenho conhecimento, mas tem organismos que eventualmente fazem, assim, pegam um plano de governo, porque os candidatos eles têm seus planos de governo. Nesses planos de governo eles colocam, né, uma série de promessas ou trilhas, né, como se usa agora o termo trilhas, né, essas trilhas que eles pretendem percorrer em tópicos, assim, mas a gente acaba cobrando muito, né, e o jornalista é o chato do rolê, né. A gente acaba cobrando muito por situações pontuais, né? O pessoal estava me falando, que bom que tu tá cobrando, isso só tá acontecendo essas coisas porque tu tá cobrando sobre os pronampes, né? Os pronampes da vida, que nem diz o empresário, esses pronampes da vida. E São vários, né? E eu disse assim, eu não consigo abraçar tudo, mas aqueles assuntos que eu abraço, eu fico todo dia. E a gente agradece, né? Muito, porque é preciso essa voz. Jeane, obrigado por topar esse desafio de abrir a nossa websérie. A partir da próxima semana a gente começa a nossa caminhada aí com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. E vamos estar junto nessa jornada, né, Victor? Vamos estar junto. Convido, né, a todo lojista a assistir o Varejo em Movimento e convido as candidatas e candidatos da prefeitura a assistirem este episódio com a Jeane Guerra, porque realmente, assim, é um panorama da cidade. As pautas muitas vezes não são novas, mas falta proposta e falta construção de confiança. E tem uma pergunta que a gente vai fazer que eles já podem vir com a resposta, já podem né? trazer, já vamos podem ver se anotar. eles vão vir preparados ou não. Perfeito. A gente vai saber se eles ouviram. Excelente. Jeane, obrigado mais uma vez. Deixa uma mensagem aí positiva para os nossos varejistas. Gente, obrigada pela confiança, obrigada pelo papo, foi muito leve e ao mesmo tempo bem profundo, né? Bom, mensagem para os varejistas é que eles são consumidores também, né? Então, eles sabem o que é estar do outro lado do balcão e sempre pensar no todo da cidade. Que cidade eles querem para eles. E, a partir disso, nortear as cobranças. Que cidade eles querem para os filhos deles. Que cidade eles querem para que os filhos deles não queiram ir morar fora do país, né? Eu não quero que meus filhos vão morar fora do país. Eu não quero que os meus filhos saiam de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, né? Eu quero aqui, eles na minha terra, na nossa terra. E eles podem até sair para estudar, mas para estudar e para aprimorar e buscar conhecimento para vir para cá e melhorar aqui, melhorar a nossa terra aqui. Então, para isso, a gente precisa pensar que cidade que a gente quer para o futuro. Legal. Mais alguma? Mais que satisfeito. Muito obrigado, Jair. Fechamos, então. Então, tu que assistiu esse episódio, curte, compartilha, faz realmente chegar nos 4 prefeitos aí, nos 4 candidatos que a gente vai estar conversando. E aí depois a gente vê se eles vão responder a nossa pergunta que tá aqui anotada, né? Já tá anotadíssimo. Então tá. Voltamos então na próxima segunda abertura dos episódios dessa websérie
eleições 2024, candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Valeu e até a próxima segunda.